Glória a Deus, aleluia. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim. Mas não terminou. Se enganou quem pensou Que a história findou. se equivocou. Eu vou Mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto Eu falhou vou chegar depois. só pra impressionar. Eu tô montando Um contexto porque eu quero impactar e eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou. E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente gente prosperão, com os olhos da fé passe a enxergar. porque tem vida aí, que o cenário diga que é o E as fim. evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. Não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto eu afirmo pra você. Vida aí vai voltar a viver, existe vida aí. Ô, glória! Boa tarde, minha querida, meus queridos. Que o Senhor possa te abençoar nessa tarde, nesse momento. Ô, glória a Deus. Né? Faz algum tempo já que eu não gravo vídeo. Tá uma luta tremenda. Meu celular estava muito cheio e eu não sei mexer muito, né? Mas eu paguei um pouco. Meu filho ontem deu uma limpada boa, né? E hoje eu tô aqui de novo. Gravar um pouco, interagir um pouco da palavra do Senhor. E esse louvor que eu iniciei aqui cantando, né? O Senhor falando que existe vida aí. Eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei do qual é a tua dificuldade, eu não sei o que espalharam por aí de você, mas o Senhor diz ainda existe vida aí, né? Se nesse dia você determinar, aleluia, você crer e buscar a palavra do Senhor, o Senhor vai fazer mudanças assim na sua vida. Porque o Senhor, Ele está aí para mudar vidas, para alegrar corações, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor veio para dar vida, vida e abundância. Então, se nesse momento você está passando alguma luta, alguma dificuldade, creia que somente Ele pode te socorrer. Creia que somente Ele pode adentrar dentro do seu coração. Creia que somente Ele pode libertar o teu filho, a tua filha. Aleluia, o teu esposo. Glória a Deus, aleluia. Se estamos aqui hoje testificando, é porque o Senhor tem trabalhado de uma forma tremenda. Você crê neste momento que o Senhor, Ele está entrando aí, aleluia, dentro da tua casa, entrando aí dentro do seu coração, fazendo a diferença na sua vida, repreendendo, aleluia, seta do inimigo, obras contrárias, porque, aleluia, há poder no sangue de Jesus. A irmã Renata não consegue fazer nada, aleluia. Mas em nome do Senhor, estou aqui, aleluia, falando para ti. Se você crer, se você buscar, se você se aprofundar nesta palavra aqui, aleluia, viva, pura e santa, o Senhor, Ele vai fazer algo lindo na sua vida, porque o Senhor tem feito na minha vida, o Senhor tem feito no meio da minha família. Eu tenho passado lutas, sim, grandes lutas, aleluia, mas nenhuma delas impede de nós testificarmos o que o Senhor tem feito, aleluia, as grandezas dEle, a cura dEle, a libertação dEle, aleluia, glória a Deus. E o Senhor vai fazer muito mais na minha família, e se Ele vai fazer na minha família, Ele também pode fazer na sua. Por quê? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos filhos de Deus. O Senhor nos olha para nós, aleluia, igualzinho. Podemos ser pastores, evangelistas, presbítero, aleluia. Podemos aceitar Jesus hoje. Ou podemos, aleluia, ser aquela pessoa que não conhece. E o amor de Deus é igual. É igual. O Senhor, Ele te ama nessa tarde. Ele te chama. E Ele tem algo lindo a fazer na sua vida. Você crê? Aleluia. Você acredita? Aleluia. Que se o Senhor fez na minha vida, o Senhor pode fazer na sua, né? Meu nome é Renata, moro aqui em Araraquara, congrego no Ministério de Madureira, aleluia, convido você a nos fazer uma visita,
aleluia, falo do meu ministério, porque é lá que eu congrego, é lá que eu recebo bênçãos. Mas se você um dia tiver a oportunidade de ir a outra igreja, vai e aceita Jesus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Mas viva a palavra verdadeira, aleluia. Não se deixe ser enganado, porque Jesus, ele está voltando e o inimigo de nossas almas, aleluia, não está brincando. Mas o Senhor, aleluia, veio para dar vida, vida e abundância. E ele quer adentrar na tua casa, ele quer colocar vida, aleluia. Ele quer, aleluia, ressuscitar, aleluia, aquilo que já estava morto, às vezes os seus sonhos, aleluia, às vezes a porta está fechada, aleluia, devido às dificuldades, às vezes não crê mais que vai abrir, mas vai abrir, porque o Senhor, ele está adentrando na tua história, nessa tarde, em nome de Jesus. Para não ficar só nas minhas palavras, aleluia, eu vou ler aqui a palavra do Senhor, e eu creio que o Senhor vai estar falando em cada coração, e desde já eu já peço, ore pela minha família, que eu vou estar orando por você, aleluia, e creio que o Senhor vai nos abençoar de uma forma especial, para a honra e glória em nome santo do Senhor, porque os objetivos desse vídeo é o que? Salvação, alcançar vidas, alcançar corações, aleluia, não é para se aparecer, não é para ficar famosa, misericórdia, aleluia, misericórdia, é para a palavra do Senhor alcançar vidas, corações, pessoas simples, aleluia, com o objetivo de morar no céu. Então abra o teu coração e deixa o Espírito Santo falar com você, aleluia, glória a Deus, que eu creio que o Senhor vai falar de uma forma especial, aleluia, glória a Deus. Vou ler aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, aleluia. Vamos falar de uma mulher. Eu gosto muito de pregar sobre vida de mulheres. Aleluia. Acredito que vocês perceberam, né? Mas, aleluia, porque hoje está muito difícil, né? O inimigo tem lutado muito, aleluia, glória a Deus, no sentimento das mulheres, né? Hoje as mulheres estão se levantando num patamar tremendo, mas ainda tem muitas que passam luta dentro delas mesmas. Tem muitas sendo afrontadas, muitas com psicológicos sendo, né, atacados. E aleluia, através dessas palavras, o Senhor nos incentiva a buscar e crer que se o Senhor fez na vida dessa sunamita, o Senhor pode fazer na minha, pode fazer na tua. Mas, aleluia, a palavra, quando ela é ministrada, não é só para mulheres, é para homens, jovens, crianças. E, aleluia, você ouve, aleluia. Se você estiver precisando de algo, que eu creio que nessa noite, nessa tarde, o Senhor, aleluia, conhece o teu coração. Então, você vai alcançar aquilo que você almeja, mas no tempo oportuno e na hora de Deus. Aleluia. Vou ler e vocês, aleluia, leia juntamente comigo. Você que tem a sua Bíblia na sua casa, acompanhe. Você que não tem, ouça, mas providencie. Comprei uma, aleluia, porque nós gastamos dinheiro com tanta coisinha, né? Uma Bíblia é tão maravilhoso. Compra e deixa aí na sua casa. E quando você estiver tristinho, leia, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai estar falando contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Vou ler. Sunamita e o seu filho. Glória a Deus. Preste atenção. Aleluia. Glória a Deus. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma candeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós para ali se retirar, e sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto, e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe tinha dito. Disse-lhe: eis que tu tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Havia alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse:
Este, a tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no qual tempo determinou, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu com seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse o moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E sucedeu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus, e para que volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: Guia-me e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quanto eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte do Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse-lhe: Vai bem contigo, vai bem com seu marido, vai bem com seu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Gease para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor me encobriu e não a manifestou. E disse ela: Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse, não me enganes. E ela disse a Gease: Cinge os teus lombos, e toma o meu bordão e a tua mão, e vai. Se encontrares alguém, não a saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. E põe a mão do bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não há hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Aleluia, glória a Deus. É uma palavra muito conhecida, uma palavra que eu amo, né? A qual ali, quando, né, Eliseu estava ali fazendo a obra de Deus, a palavra do Senhor nos fala, né? Isso também, que um dia que indo Eliseu a Sunem, quando Eliseu ia ali a Sunem fazer a obra de Deus, aquela mulher, a palavra do Senhor fala que aquela mulher era bem, né, bem de vida. E ali ela dava pão para ele, né? E ali ela sentiu no coração dela de fazer um quarto para ele, né? Porque ele vinha na cidade fazer a obra de Deus e eu acredito que ali ele não tinha lugar para se repousar, ou às vezes tinha até que pagar para um lugar, né? Mas ela sentiu de fazer um quarto, né, ali e colocar ele, né, convidar ele. Falou pro esposo, falou: Nossa, vamos fazer um quarto para ele, com uma cama, com um candeeiro, né? E para quando ele vinha, a gente hospedar ele. Ela teve assim uma intenção maravilhosa, porque Deus tocou no coração dela. E ali o esposo concordou. Que maravilha, né? Glória a Deus, aleluia. O Senhor trabalha nos mínimos detalhes. E a gente tem que dar oportunidade para que Deus possa trabalhar. Às vezes, através de uma atitude da gente, né? O Senhor, ele entra e faz algo extraordinário. E foi na vida dessa mulher. Ela fez ali, tiveram condições de fazer um quarto com uma cama, né, detalhista, né, a palavra do Senhor, com uma cadeira, com um candeeiro, aleluia. E aí toda vez que ele ia, ela levava ele para lá. E ali ele viu que ela fazia ali com amor, com carinho, né? E ele perguntou para ela, né, o que ele poderia estar fazendo por ela, né, naquele momento. E ela falou: Eu moro no meio de um povo. Ela foi muito humilde. Mas Gease, né, o servo dele, falou ali, né, que ela tinha vontade de ter um filho, só que o esposo era mais velho e ela não tinha condições. E ali ele profetizou na vida dela, era algo que ela almejava tanto, que ela falou: Meu Senhor, não minta para mim. E ele não, claro que ele não mentiu, né? Ele determinou e o milagre aconteceu na vida dela. Ela teve aquele filho dela, né? Mas a palavra do Senhor fala que quando ele tinha 12 aninhos, ele foi trabalhar com o pai. E ali ele sentiu uma dor na cabeça.
E ali o pai mandou ele com a mãe, né? Mandou o servo levar ele com a mãe, né? E chegando ali, ele morreu. Imagine nós clamarmos a Deus por algo e o Senhor nos entregar. Melhor, né? Ela nem assim, ela não estava nem ali almejando, né? Ela não estava nem pedindo. Ela fez algo para Deus sem intenção nenhuma. O que faz a diferença na vida da gente é a gente fazer algo para o Senhor, fazer algo na casa do Senhor, fazer algo na direção do Espírito Santo sem interesse. Aí o Senhor nos surpreende. E aí imagina, o Senhor nos surpreende, entrega a bênção para nós e no momento da nossa vida, se olha para aquele algo que Deus te entregou, você perder, né? Porque a morte, misericórdia, né? Só que ela não aceitou. Ela olhou o filhinho dela ali, né? Morto na casa dela. Ela simplesmente pediu para o servo preparar um jumentinho, né? Que ela ia atrás do profeta. O esposo dela até falou, mas não é lua nova, né? Por que você vai? Ela falou, vai tudo bem. O que marcou essa história, irmãos, meus ouvintes, minhas queridas, é a sabedoria dela. Imagine eu e você perder um filho no dia de hoje. Qual seria o escândalo que nós íamos fazer? Nós íamos simplesmente velar ele, chorar, né? Mas ela não aceitou aquela situação. Ela foi diante do profeta e ali no caminho que ela ia, as pessoas perguntavam, vai bem sua casa, vai bem sua família? Ela vai bem. Ela não reclamou, ela não murmurou. O que tem feito a diferença no nosso meio hoje? O quê? Aleluia. Às vezes nós falamos no momento errado, nós não acreditamos. E a primeira coisa que a gente faz, a gente começa a desacreditar em Deus. Quando nós passamos por alguma luta, alguma dificuldade, aleluia, glória a Deus, e nós começamos a nos afastar do Senhor. E essa mulher, ela fez completamente diferente. Ela pegou, aleluia, jumentinho, aleluia, glória a Deus, que o servo foi atrás do profeta, aleluia. Chegando ali, Geazi perguntou para ela, né, porque na hora que eles avistaram ela de longe, perceberam que tinha alguma coisa diferente, né, uma coisa estranha. Aí Geazi já foi perguntar, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, vai bem? Ela falou, vai tudo bem. Mas no momento que ela chegou perto do profeta, ela se ajoelhou e se prostrou e chorou. E ali o profeta percebeu a amargura do coração dela, tanto que Geazi queria apartar ela dele, mas não, ele impediu. Por quê? Porque ele viu que ela estava passando por um momento difícil. E ali ela relatou o que tinha acontecido, né? Eliseu logo mandou o Geazi ungiu, né, um manto ali, um pano e levou para colocar em cima do menino, né? E ali a fé do profeta de Deus também foi provada, foi testada. Como muitas das vezes a nossa fé é testada. Aleluia. Às vezes nós almejamos algo, pedimos algo e achamos que o Senhor vai fazer já, agora. Não, o Senhor tem o trabalhar dele, o Senhor tem o tempo dele, o Senhor tem a hora dele. Aleluia, glória a Deus. Naquele momento, Geazi foi à frente. E ali ele ia dispensando, né, despedindo dela, ela determinou que ela não sairia dali enquanto o filho dela não viesse à vida. Ela não sairia dali se o profeta não acompanhasse ela. Ela estava determinada, aleluia, a receber a bênção dela. Como que está você nessa tarde? Diante das suas adversidades, diante das suas dificuldades, aleluia, você está desistindo, você está murmurando, você está reclamando, ou você está buscando a Deus, aleluia, glória a Deus, porque às vezes nós nos achamos diante, aleluia, glória a Deus, de um poço. Você olha para um lado, está tudo fechado, olha para o outro, não está tudo fechado. O que você tem que fazer nesse momento? Só olha para cima, porque é o único lugar que você vai ver a luz, aleluia. Então, nesse momento, eu te apresento esse Deus que tudo pode, tudo faz. Na vida dessa mulher não foi diferente. Ela ali, aleluia, ela se prostrou diante dos pés do servo de Deus, o profeta do Senhor naquela época, e determinou, aleluia, que não sairia dali sem receber a bênção dela. E ele, aleluia, Geazi foi à frente e ele foi atrás com ela. E ali Geazi chegou, colocou o paninho em cima do menino e nada. Porque o Senhor testou a fé dele. E aí Geazi falou com ele, né? E ele entrou, chegou na casa da sunamita,
entrou dentro do quarto e ali a criança estava em cima da cama, né? A palavra do Senhor nos fala que ele subiu em cima da criança, né? E para aquecer o corpo da criança. E ali acredito eu que estava orando. Ele ficou em cima da criança e levantou, andou no quarto e nada, orou. Novamente, ele subiu em cima da criança novamente. Aí ele respirou 7 vezes em cima da criança. E ali, meus irmãos, meus ouvintes, minhas queridas, aquela criança veio à vida. Aquela criança, naquele momento, no 7º espírito dele, aleluia, aquela criança veio à vida novamente. Aleluia, glória a Deus, grande é o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz aqui, ó, depois voltou, passeou lá na casa de uma parte para a outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Aleluia, ele espirrou, respirou, aleluia, 7 vezes em cima do menino. E ali na 7ª vez ele abriu os olhinhos e a palavra do Senhor nos diz: então chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. E veio ela. E se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra. E tomou o seu filho e saiu. Que maravilha! Glória a Deus! Nós não podemos, aleluia, glória a Deus, deixar que o inimigo venha fazer nós crermos que a nossa vida acabou. Aleluia, que os nossos sonhos terminou. Por mais difícil que o hoje esteja, o Senhor, Ele vai intervir, Ele vai entrar com providência, Ele vai entrar com milagre. Aleluia, essa sunamita estava desesperada, porque o que ela mais amava era o filhinho. Nós que somos mães, nós que somos pais, sabemos de misericórdia como que é terrível perder o filho. Imagina a situação dela. Ela não se desesperou, ela não murmurou, ela chorou sim no pé do profeta. A palavra do Senhor nos diz que o profeta representa o nosso Senhor Jesus, aleluia, o nosso sucessor. Ali o sucessor dela era Eliseu e nós hoje, o nosso sucessor é o nosso Senhor Jesus. Você tem se prostrado diante dele, você tem, aleluia, se dobrado diante dele, você tem, aleluia, quebrantado, abrindo o teu coração perante esse Jesus tremendo, que pode fazer algo por mim, por ti nessa tarde. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei se você precisa de uma cura, de uma libertação, de uma porta de emprego, ou se você almeja comprar uma casa. Mas pouco importa o teu desejo. É só você clamar e confiar no Senhor, que Ele vai fazer, aleluia, que Ele vai fazer, aleluia. Eu levanto, irmãos, meus ouvintes, meus queridos, todo dia que eu levanto, eu louvo a Deus, aleluia, e eu determino para Deus, falo, esse dia vai ser uma bênção na minha vida, esse dia eu vou alcançar vitória, aleluia. Passamos dias difíceis, passamos dias alegres, passamos dias em paz, passamos dias tribulosos, mas em nenhum deles o Senhor nos desampara. Nenhum deles o Senhor nos deixa só. O Senhor prepara tudo no momento certo. O Senhor prepara tudo na hora exata. Então simplesmente creia. Simplesmente confia. Eu passei um momento tão difícil na minha vida que eu nunca esperava passar, que é a parte da enfermidade. E hoje ainda, hoje eu estou bem, graças a Deus. Mas ainda eu sinto muita tontura, muita tontura. Às vezes se eu falo assim, mais empolgante, se eu canto na igreja, vem aquela tontura. Mas por quê? Para Deus lembrar que Ele fez o milagre e que nós devemos ser dependentes totalmente do Senhor. Então nessa tarde, o Senhor está te dando uma oportunidade para você se dobrar perante o Senhor. E o Senhor te pergunta nessa tarde, o que você precisa, minha querida? O que você precisa, meu querido? O que tu almeja? O que o teu coração almeja nesse momento? Qual é a tua necessidade? O homem pode te fechar as portas.
O homem pode não acreditar em você, aleluia, mas o teu Deus, o Jesus, aleluia, que eu estou te apresentando, ele te ama e ele te chama. O Senhor, ele não ama aquilo que fazemos de errado, ele não ama o pecado, mas o pecador, nossa, como o Senhor ama. E o propósito dele em cima desta terra é isso, é vir nos buscar, nos salvar e nos libertar. E se eu estou aqui hoje, é pela misericórdia de Deus. Se você está aí ouvindo essa palavra, é pela misericórdia de Deus. É porque ele te ama, é porque ele te chama. O Senhor tem algo glorioso através de ti. Só basta você acreditar. Só basta você, aleluia, glória a Deus, buscar. Como essa mulher, ela deu lugar. Olha o começo dessa história, ela viu Eliseu fazendo a obra de Deus e ali o coração dela se quebrantou a ajudá-lo. E através daquele esforço dela, o Senhor entregou algo que ela almejava, que não tinha possibilidade dela receber, e ela recebeu. No momento da história, na hora que o filho dela estava com 12 aninhos, adolescente, aleluia, com sonhos, aquela criança veio a óbito, mas ela ali confiou, ela foi atrás do profeta, e se dobrou perante ele e acreditou, determinou. E aquela criança foi ressuscitada. O Senhor nessa tarde, ele quer ressuscitar os seus sonhos. Ele quer entrar, aleluia, na tua mente e fazer você crer, aleluia, que o Senhor, ele vai entrar com providência. Que você, aleluia, vai fazer o que você almeja. Que o Senhor vai abrir as portas de emprego. Que o Senhor vai entrar na tua vida, primeiramente espiritual, e vai trabalhar, fazer com que você creia que você não está só, aleluia. E no momento que você se entregar totalmente, aí as portas vão começar a se abrir, o Senhor vai começar a trabalhar, porque foi assim comigo, aleluia. Teve uma época da minha vida que eu me peguei sozinha, aleluia. Estava ali com a minha família, estava ali com meus 2 filhos, aleluia. Mas o inimigo afrontando, eu achando que eu estava sozinha, não tinha expectativa nenhuma. E aí eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com o Senhor. E a partir daquele momento, lutas se levantaram. Tive percas. Mas o Senhor, o nome do Senhor foi glorificado. E a cada dia o Senhor foi crescendo na minha vida. O Senhor foi se manifestando. Aleluia, glória a Deus. Falo, passo luta sim, oh Deus, mas também tem tantas vitórias, tem tantas, oh glória a Deus, tantas vitórias, aleluia, que o Senhor tem permitido na minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. A família crescendo, é bênção chegando, é netinhos, aleluia, o Senhor preparando, aleluia, netinhas, né, as princesas, glória a Deus, aleluia, um monte de princesa, tá vindo mais uma princesinha aí, glória a Deus, aleluia, que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, aleluia. Então, é a família crescendo, é o Senhor abençoando, aleluia, glória a Deus. E aí nós nos pegamos, vamos reclamar, vamos murmurar por causa das lutas? Não, as lutas veio para nos aproximar de Deus. Ah, não estou entendendo. Quer dizer, então, que Deus, né, permite nós sofrer? Não. Às vezes, as nossas escolhas, aleluia, às vezes é o nosso olhar. Então, nessa tarde, eu te oriento a clamar. Eu te oriento a dobrar, aleluia, se dobrar diante desse Deus que tudo faz, que tudo pode. Aleluia. Porque é Ele que sonda o meu coração. O Senhor sabe, nesse momento, o porquê que eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor. E eu sempre falo que o meu objetivo aqui é alcançar vidas. Aleluia. É você ouvir a palavra do Senhor e falar, não, eu vou servir a esse Deus. Aleluia. Eu vou servir a esse Jesus tremendo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou esquecer que é essa irmã que está falando. Aleluia. Mas eu vou servir a esse Deus. O objetivo dessa palavra é esse. Porque a palavra do Senhor nos fala aí de pregar o evangelho. Aleluia, e por isso que eu estou te apresentando nessa tarde. Aleluia, o inimigo de nossas almas não quer, aleluia, que a palavra do Senhor cresça. Não quer que a gente fale as maravilhas que Ele tem feito. Mas como que eu vou me calar diante das maravilhas, diante do cuidado de Deus, aleluia. Estava ali naquele hospital desenganada pela medicina, ao qual o médico decretou, ela vai morrer. Falou para o meu esposo, seja forte, prepare o teu coração. Traga as pessoas para visitar ela, porque ela vai morrer.
O quadro delas desenganou. O rim parou. O coração está parando. Decantarabacantaраmanai. Está com pneumonia. A pressão não sobe. Aleluia. Mas o Senhor olhou para mim. Um povo, aleluia, se dobrou diante desse Deus tremendo. Uma família, o amor de uma família, Decantaramanai, se dobrou diante desse Deus que tudo faz, diante que tudo pode. Aleluia, minha família, minhas irmãs, minha mãe, aleluia, congregação, pessoas que nem me conheciam, começou a orar, começou a clamar. E o Senhor ouviu o clamor. Aleluia. Como que eu não posso estar aqui, aleluia, falando, testificando desse Deus que cuidou tão bem de mim, aleluia. Glória a Deus. Como que eu posso me calar? Não. Foi a mesma forma a sunamita. Ela recebeu a vitória dela. Ela se dobrou diante de Deus. Então hoje seja uma sunamita, se dobre diante do Pai e clame a Ele. Porque Ele vai te dar vitória. Porque o Senhor é fiel. E o Senhor usa meios. Aleluia. Hoje a situação que você está vivendo, você pode não estar entendendo. Aleluia. Mas daqui a um tempo, você vai entender o trabalhar de Deus. Eu lembro quando eu aceitei Jesus. Né? A primeira igreja que eu aceitei Jesus foi na Quadrangular. E eu lembro que teve um batismo. E ali, devido a um problema de família, eu não pude participar daquele batismo. E eu chorei tanto aquele dia. Chorei tanto porque eu falo para vocês, a partir do momento que eu ouvi falar desse Jesus, eu me entreguei totalmente, né? E aí, eu não pude ir, né? Mas depois eu comecei a congregar lá na Deus e Amor. Fiquei 6 anos. E aí Deus, foram muitas lutas, mas foi um lugar que eu me coloquei na presença do Senhor. Foi um lugar que eu passei muitas dificuldades. Eu fui falha e o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu, né, eu me redimi diante de Deus. E ali eu tive um verdadeiro encontro. As irmãs também, nossa, uma bênção na minha vida, né? E tanto que elas são de Santa Ernestina e agora eu moro aqui em Araraquara, são uma bênção, sempre tenho falado com elas. E foi uma bênção. E aí, lá eu tive um encontro com Deus e Deus manifestou a glória dele na minha vida, né? E aí depois encontrei meu esposo, né? Sou casada, glória a Deus, e vim para cá, passei pro Ministério de Madureira, e o Senhor tem concluído uma grande obra na minha vida, mas em nenhum momento eu desisti, em nenhum momento eu parei. Por quê? Porque quando eu conheci Jesus lá atrás, aleluia, foi algo tremendo, algo glorioso. E naquele momento que eu passei aquela dificuldade para não batizar, aleluia, eu não entendi. Mas depois, quando eu batizei, eu entendi a chamada, eu entendi, aleluia, o porquê daquela luta naquele dia. Porque tem coisas que é determinada, aleluia, na nossa vida. Então, no momento, a gente não entende. Aleluia, a gente chora, a gente esperneia. Mas na hora certa, o Senhor manifesta a glória dele. E aí nós entendemos que tudo tem tua hora, tudo tem o teu momento. Então hoje você tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Você tem a oportunidade de ir numa igreja, ou mesmo ir na tua casa, aceitar esse Jesus tremendo. Aleluia, se dobrar diante dele. Aleluia, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Se Jesus vai voltar para buscar o povo de uma vez, ou vai me buscar, ou buscar somente você. Será que nós estamos preparados nessa tarde? Aleluia, será? Aleluia, vamos colocar nossa vida em ordem. Vamos buscar o Senhor. Porque o objetivo dessa palavra aqui é mostrar que tem um Jesus, que Ele é nosso sucessor, que nós podemos clamar a Ele. E Ele vai intervir por nós, diante das nossas fraquezas, diante das nossas falhas. Aleluia, Ele vai chegar no Todo-Poderoso e, aleluia, argumentar por nós. Aleluia. Mas vai chegar um dia que essa misericórdia que o Senhor tem de nós vai se findar. Aleluia, e nós vamos ser julgados. Aleluia, vamos, aleluia, apresentar algo diante do Senhor, o que nós temos a apresentar a Ele. Então que nessa tarde o Senhor te abençoe de uma forma tremenda, aleluia, que você possa ter um encontro com o Senhor,
aleluia, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo na tua vida e dar lugar para Ele, para que quando aquela trombeta soar, o seu nome possa, aleluia, ser chamado e nós nos encontrarmos lá, recebemos a nossa vitória em nome de Jesus. O objetivo dessa palavra é te alcançar nessa tarde, aleluia, e mostrar para você que você é especial, que o Senhor tem algo lindo na sua vida e que hoje eu estou aqui, aleluia, ministrando pela misericórdia de Deus a palavra do Senhor, mas você pode ser levantado, você pode, aleluia, fazer a obra do Senhor, aleluia, enquanto, aleluia, nós estivermos em cima dessa terra e nós demos lugar, aleluia, o Senhor pode nos usar, então só basta nós crer e buscar e se entregar a Ele, aleluia, que o Senhor possa te abençoar de uma forma especial, você, aleluia, glória a Deus, está passando alguma dificuldade, aleluia, que almeja, aleluia, que necessita de uma oração, pode deixar mensagem que eu vou estar orando, apresentando a sua linda família na mão do Senhor e creio que da mesma forma que o Senhor tem adentrado na minha família e lançado o inimigo por terra, aleluia, o Senhor também vai entrar na sua família e vai te dar vitória, para a honra e glória do nome santo do Senhor, porque nós não servimos a um Deus qualquer, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, aleluia. Assim o Senhor te abençoe nessa tarde, em nome de Jesus. Até a próxima vez, aleluia, glória a Deus. Ore por mim, que eu estarei orando por ti, amém?